Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor. Nos diz a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, vamos ler juntos? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, amados irmãos? Pode sentar-se. Amados, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem fez essa pergunta ali, amados, quem teve isso no coração, não foi ninguém que estava chegando na igreja pela primeira vez. Não foi ninguém que estava tendo contato com as coisas de Deus pela primeira vez. Não foi ninguém que estava se aproximando de Jesus pela primeira vez. Amados, quando este episódio, este fato ocorreu, Jesus já tinha feito muitos milagres, inúmeros milagres. E os mesmos discípulos que estavam com ele nesse barco, haviam contemplado esses milagres. Esse mesmo texto, ele é repetido no Evangelho de Mateus, capítulo 8, Evangelho de Lucas, capítulo 8. E tanto Mateus, quanto Lucas, quanto Marcos, falam sobre os diversos milagres que Jesus já havia operado. No entanto, quando ele está indo com os seus discípulos para a travessia do mar, ocorreu uma tempestade. E quando Jesus fez acalmar a tempestade, eles demonstraram o desconhecimento em relação ao próprio Jesus. Eu queria que você pudesse refletir sobre essa verdade. Há uma grande possibilidade de que nós passemos por esta vida sem sabermos verdadeiramente quem é Jesus. Vou um pouco além. É possível que muitos estejam dentro da igreja. É possível que hajam muitos religiosos que não saibam verdadeiramente quem é Jesus. A maioria ainda conhece a Jesus, ainda conhece a Deus de ouvir falar. Quando Deus se referia ao seu servo Jó, ele disse para Satanás, numa reunião que existia no céu e ainda hoje existe no céu, porque diz a palavra de Deus que Satanás tem que prestar contas a Deus do que está fazendo.
Existem circunstâncias, situações em que Deus permite que ele atue, situações que Deus não permite que ele atue. Deus sempre estabelece limites para o atuar, para o operar dele, do inimigo, para preservar a minha vida e a sua vida. Se permanecermos fiéis na presença dele, obedientes à sua vontade. Mas Deus disse de Jó, dizendo assim: não há ninguém na terra igual a ele. Ele é fiel a mim, ele é temente a mim, ele é íntegro, sincero, reto e se desvia do mal. E os amados, a grande maioria dos amados, conhece o que ocorreu com Jó. E depois de toda a travessia de humilhação, de aflição, de angústia, de perda da família, de perda dos bens, Jó faz uma declaração no capítulo 42 de Jó que surpreende aqueles que estavam lendo o capítulo de Jó e aqueles que o conheciam. Tamanha era a referência que Deus fazia sobre ele aqui na terra. Então Jó diz assim: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora quando? Depois de todas as aflições, depois de todas as lutas, depois de todas as provas, depois dessa travessia tão difícil, os meus olhos te contemplam. Amados, porque Deus começou a se revelar para Jó de tal forma, mostrando a grandiosidade de Deus, esse Deus ao qual louvamos, dizendo: grandioso és tu, grandioso és tu. Ele começou a dizer para Jó da sua grandiosidade e fazendo com que Jó pudesse compreender a sua pequenez. De tal forma, amados, que cada vez que Deus começa a falar conosco, cada vez que Deus começa a se manifestar em nossa vida, cada vez que Deus começa a operar os seus milagres, as suas realizações, cada vez que Deus começa a completar os seus planos na minha vida e na sua vida, certamente nós vamos nos apequenar. Mas o Deus Todo-Poderoso vai nos levar a dimensões de conhecimento, a dimensões de relacionamento, que nós jamais imaginávamos viver. Então eu quero dizer para você, creia nisso. Há uma possibilidade muito grande, se você buscar, se você quiser, se você mergulhar nas profundezas da palavra, do conhecimento de Deus, há uma possibilidade de Jesus deixar de ser apenas um nome da história, alguém que, sem dúvida, dividiu, inclusive, o calendário entre antes dele e depois dele, a deixar de ser um homem de milagres, que viveu há 2000 anos, e passar a ser real, presente, concreto, na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus projetos. E há uma expectativa do coração de Deus de que Jesus deixe de ser apenas alguém de quem nós ainda, às vezes, ouvimos falar e passe a ser real em nossas vidas. Para que nós nunca perguntemos: quem é esse? Quem é Jesus? Amados, muitas vezes nós não entendemos isso. Mas é necessário e é possível que Jesus saia das páginas da história e passe a viver na minha vida e na sua vida de forma real. Ter um encontro com Jesus certamente muda a nossa vida, muda a nossa história. Eu demorei para compreender isso, amados, porque aos 38 anos de idade eu achei que eu o conhecia. Disse ainda hoje pela manhã, na escola bíblica, eu achava que era o filho caçula de Deus. E na verdade eu não o conhecia. Na verdade eu não pautava a minha vida segundo aquilo que Deus tinha para a minha vida. Quando eu o conheci, quando Jesus passou a ser uma presença concreta, viva, poderosa na minha vida e na minha casa, eu lamentei o tempo do desconhecimento. E comecei a pensar: como é que eu pude viver tanto tempo sem entender os mistérios de Deus, sem compreender o que verdadeiramente Deus tem para a minha vida, sem ter um relacionamento pessoal com Jesus? Amados, e isso é tão poderoso, tão maravilhoso, que o próprio Jesus, ele também anseia
fazer parte da nossa vida. Evidentemente, Ele não vai vir para ocupar um lugar de coadjuvante. Ele vai vir e tomar o lugar que é dele. Tenho dito várias vezes e vou repetir, Jesus não vem para ser hóspede em nosso coração, em nossa vida, em nossa família, em nosso casamento, em nosso trabalho, em nossos negócios. Ele vem para ser Senhor. Se Ele não estiver na primazia, se dele não for a prioridade, se Ele não estiver em primeiro lugar, em segundo Ele não vai estar. Em segundo Ele não vai estar. O que pode o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que trabalha por todo aquele que nele crê, nele espera, nele confia, o Deus que move as circunstâncias para abençoar os seus filhos, o Deus que faz coisas que a capacidade humana não tem competência para realizar, coisas que o homem é incapaz de fazer. Evidentemente, nós sabemos que aquilo que compete ao homem, Deus não vai fazer, mas aquilo que compete a Deus não tem como o homem fazer. Como pode esse Deus, Criador do universo, vir na minha vida e na sua vida e ficar em segundo plano? E sabe o que é pior, mas é que às vezes nós o deixamos em segundo plano. Às vezes nós não compreendemos, amados, o quanto Ele quer nos abençoar, o quanto Ele está pronto para nos abençoar. Faz parte da natureza de Deus abençoar. Deus não faz esforço algum para abençoar. E ainda assim, nós desconhecemos que um dia Jesus disse assim, buscai em primeiro lugar as coisas de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. E todas as demais coisas, aquelas atrás das quais nós corremos tanto tempo na nossa vida, vos serão acrescentados. Mas Jesus, Ele é tão real, e é necessário que nós entendamos. Nós sabemos que Ele é a palavra viva de Deus. E essa palavra tem que fazer parte do nosso dia a dia. Quando Jesus era homem, no ministério dele, se Ele fosse político, se Ele fosse ministro de Estado, Ele se encaixaria em várias pastas do governo, em várias pastas. Ministério da Saúde. Imagine Jesus como ministro da Saúde. Mas quando Jesus operava a cura, Ele curava sem marcar consulta, a pessoa não era internada, mas não ia para o SUS, nem para hospital particular. Jesus passava e ia curando. Mas imagine um ministro de saúde que tivesse esse poder. Tem algum governo, em algum governo existe alguém com esse poder para fazer o que Jesus fazia? Então Jesus operava de forma real na vida das pessoas. O cego que enxergava nunca mais ia se esquecer de Jesus. O leproso que foi curado nunca mais ia se esquecer de Jesus. A viúva que teve o seu filho ressuscitado nunca mais se esqueceu de Jesus. A mulher que teve o pecado perdoado nunca mais se esqueceu de Jesus. Quando Lázaro foi ressuscitado ao quarto dia, nunca mais a família se esqueceu, e a história registra isso. Amado, Jesus, Ele quer operar em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas da sua vida, e basta apenas que nós demos a Ele a liberdade. Quando Jesus se viu diante de uma situação difícil, de fome, porque estava reunida uma grande multidão ouvindo Jesus pregar, amados, não tinha microfone, não tinha som, não tinha ar-condicionado, estavam no monte, num lugar, mas difícil, ali, inóspito, lá em Israel, e Jesus, trazendo os ensinos, de repente ele falou assim: o pessoal está com fome, o povo está com fome, o que nós vamos fazer? O discípulo falou assim: Senhor, comprar comida para essa multidão, nós não temos dinheiro para isso. Ele falou: mas esse povo está com fome, o que nós vamos fazer? Ele falou assim: alguém tem alguma coisa aí? Aí Felipe falou assim, Senhor, tem um menino lá que trouxe 5 pães e 2 peixes para o lanche dele. Ele falou: pede para ele não comer, não, traz para mim. Fez igual fez com as sementes de Isaac, multiplicou os pães e os peixes. Se ele fosse ministro, ia ser o ministro do fome zero. Não, matou a fome de todo mundo, ele é ministro do fome zero, acabou com a fome do povo. Jesus trabalhava na geração de renda, quando ele multiplicava a pesca dos pescadores. Não interessava, porque eles já tinham
pescado não, quando Jesus chegava lá e abençoava, os peixes se multiplicavam nas redes dos pescadores, geração de renda. Jesus era, inclusive, rígido com o pagamento dos impostos. Os irmãos sabiam disso? Um dia foram cobrá-lo a respeito dos impostos, e ele falou, ó, na verdade não precisaria pagar, porque eu sou filho da terra, tenho isenção. E tem isenção. E nós sabemos que ele era da família real, a família de Davi, a família real normalmente tem isenção de impostos. Ele falou, tem isenção, mas para não escandalizar, falou para Pedro, Pedro, lança o teu anzol ao mar e puxa o peixe, vai tirar um peixe. A hora que esse peixe sair, pode olhar dentro da boca dele que tem lá o dinheiro para pagar os impostos. Bom, se ele fosse ministro da Fazenda, ele ia fazer gerar impostos de onde ninguém imagina. Acabava com déficit fiscal, acabava com a arrecadação mínima, ele ia fazer o país prosperar. Mas o Jesus que nós precisamos conhecer, precisa ser real em nossas vidas, é aquele que nos tira das trevas, nos transporta para o reino da sua luz. É aquele que opera de tal forma, mas que a nossa vida muda, e o seu poder começa a se manifestar, de tal forma que nós começamos a viver com ele o melhor tempo da nossa vida. É impossível nós estarmos na presença de Deus, é impossível, amados, nós estarmos vivendo a realidade da palavra de Deus e não vivermos o melhor tempo da nossa vida. É impossível. Eu já disse, fui alcançado aos 38 anos de idade e achava que já tinha feito muito. E Deus me disse assim, ó, tudo que você construiu na sua vida até agora foi construído sobre a areia. Você vai reconstruir, só que desta vez sobre a rocha. A rocha é a palavra, a rocha é Cristo. E aos 38 anos eu tive que iniciar a reconstrução da minha vida. Às vezes eu olho para os jovens assim, 25, 28, 30, 32, 35. Olho para a vida do meu filho mais velho, que tem 35 anos. Esses dias eu estava pensando, falei, puxa, 35 anos o Carlos Alexandre tem. Eu nunca imaginava que aos 35 anos, dali a 3 anos eu ia ter que recomeçar a minha vida. Mas aquele que começou a operar na minha vida, me capacitou para, a partir dos 38 anos, iniciar a construção e construir a melhor parte da minha vida. Amados, Jesus quer fazer parte das nossas vidas e quer que nós lhe permitamos ser operante das nossas vidas. Eu não sei quais são as circunstâncias que você vive, eu não sei quais são as situações que você está vivendo, mas se você der a Ele a oportunidade, Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não arromba portas. Jesus não é deselegante. Jesus, ele precisa ser convidado para entrar. O inimigo não. O inimigo arromba, explode, dá escândalo. Jesus é suave. Amados, é difícil, no início da caminhada, nós entendemos o quanto Deus pode fazer. Mas quando Deus começa a fazer, é difícil nós não enxergarmos o mover dele, não compreendermos o mover dele, não assistirmos às operações de milagres. Mas os milagres que aconteciam naquele tempo, continuam acontecendo hoje. Quantos aqui já viveram milagres na presença do Senhor? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Amados, é maravilhoso viver isso. É maravilhoso. E isso é para ser real. Não é para que nós olhemos a palavra de Deus apenas como um livro histórico. Se a palavra de Deus não tiver nada a ver com a minha vida hoje, ela não tem valor para mim. Se eu não permitir que o maior poder do universo, que é a palavra de Deus, opere na minha vida, ela não vai ter valor para mim. Ainda que eu possa ser religioso, presta atenção, ainda que eu possa ser religioso, ainda que eu possa ter os preceitos religiosos, ainda que eu possa praticar rituais religiosos, isso não me assegura o direito de viver a plenitude que Deus tem para a minha vida.
Deus não quer que nós estejamos presos à religiosidade. Deus quer nos tirar da dimensão da religiosidade e nos levar à dimensão espiritual, para que nós possamos compreender que este mundo, este reino natural é comandado por forças espirituais, e que a maior delas, inigualável, imbatível, invencível, é o poder da palavra de Deus, que hoje se manifesta em nosso meio, pela presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem vem, amados, para mudar a história do mundo, porque Jesus disse assim: eu vou voltar ao Pai, que foi de lá que ele veio, eu vou voltar ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Dizendo assim, eu também sou o Pai, porque eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, dizendo também, eu também sou o Consolador. Então, no mesmo momento que o Evangelho de João cita, ele diz assim, em mim está a presença do Pai, a figura do Pai. Em mim também está a presença do Espírito Santo. Quando ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quer dizer, ninguém vem a mim, senão por mim. Então ele mostra a triunidade de Deus de uma forma tão clara, tão absoluta, tão poderosa, e às vezes nós não compreendemos, porque os nossos olhos ainda estão embotados, como que tendo escamas nos nossos olhos, os nossos ouvidos ainda estão tapados. A nossa mente não alcançou ainda a compreensão das coisas espirituais, e diz a palavra de Deus, que as coisas espirituais, elas são diferentes, elas se discernem das coisas materiais, das coisas naturais. Mas quando Jesus encontra o lugar na nossa vida para operar, Ele nos transporta da esfera religiosa para a espiritual. Existem pelo menos 3 objetivos principais da operação de Jesus na nossa vida. 3 que são essenciais e você precisa compreender isso. O primeiro deles é a salvação. A salvação, amados, é só por Cristo. Nenhum outro nome, nenhuma outra força, nenhum outro poder pode nos dar a salvação. Dele e por Ele e nele está o poder que nos faz tornarmos-nos filhos de Deus. Ele diz assim, ele disse várias vezes, eu vim para salvar o que estava perdido. Através de Jesus e em Jesus, Deus cumpriu o seu glorioso plano de salvação. O segundo objetivo, transformação. Amados, uma das evidências de que Deus está operando em nossa vida pelo poder do seu Espírito é a transformação das nossas vidas. Me referi ainda há pouco ao meu amigo que está aqui. E um dia ele me disse assim, Albiero, eu não sei como, mas verdadeiramente Deus mudou sua vida, porque você é outra pessoa. Mudou sua vida, é outra pessoa. Ele me conheceu antes, me conheceu depois. Nenhum de vocês aqui, à exceção da minha família, me conheceu antes de Cristo, antes de conhecer a Cristo. Mas aqueles que me conheceram antes de que eu viesse a ter um relacionamento pessoal com Jesus, com Deus, Deus Todo-Poderoso, certamente perceberam, porque era perceptível a mudança que ocorreu. E foi a transformação que Jesus operou na minha vida. Quando eu falo Jesus, quer dizer a transformação que a palavra de Deus operou na minha vida, que fez com que eu pudesse ter o meu casamento transformado. Mas a Neuza, ela dizia para Deus, e com motivos, ela dizia para Deus assim, Senhor, eu não quero mais esse homem na minha vida. E com motivos, tinha razão. Eu não quero mais esse homem na minha vida. Eu não confio mais nele. E Deus só ouvindo. Deus só ouvindo. E ela tinha uma raiz evangélica, uma semente evangélica que havia sido semeada na vida dela na escola bíblica dominical. Ela acompanhava o pai dela na escola bíblica. Quando nós nos casamos, nós vivemos um período muito bem, mas distante das coisas de Deus.
Mas aquela semente que havia sido lançada na terra, e que a palavra de Deus diz assim, um é o que semeia, outro é o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Aí Deus começou a regar essa semente para que ela pudesse germinar e frutificar. Então um dia Deus tinha um particular com ela, e ela dizia, Senhor, eu não aceito mais, eu não quero mais ele. Aí nós fomos verdadeiramente alcançados no mesmo dia juntos. Vamos fazer 20 anos. E ela queria ver o que Deus ia fazer comigo, né? Falou, não sei o que Deus vai fazer, mas eu mesmo marido eu não quero. Deus disse assim para ela, mulher, quanto a ti, perdoa teu marido. E pode deixar, porque dele cuido eu. A palavra de Deus diz assim, amados, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós não temos noção do que Deus vai fazer, mas eu quero dizer para você, queria que você pudesse crer nisso. O que for necessário fazer para que você seja transformado, para que o seu casamento seja transformado, a sua vida seja transformada, sua família seja transformada, o seu futuro seja transformado, Deus faz. Não há impedimentos para Ele. Não há impedimentos. A base onde Jesus chega, Ele transforma. Foi para um casamento, primeiro milagre, foi para um casamento, transformou o quê? Água em vinho. Aquela água nunca mais foi a mesma. E quem bebeu aquele vinho falou assim, nunca bebemos um vinho tão bom. Sabe o que significa isso? Quando Jesus é convidado para entrar numa vida, num casamento, numa família, numa festa, num trabalho, num negócio, Ele transforma e o melhor tempo começa a ser vivido. O melhor vinho é fruto da transformação que Jesus opera. Nós possamos começar a ter marcas de um caráter cristão. Terceiro objetivo, frutificação. Jesus diz assim, João 15,16, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, quer dizer, se você frutificar, tudo quanto você pedir a Deus, em nome de Jesus, Ele concederá. Às vezes nós queremos receber de Deus porções benditas, e às vezes Deus, pela bondade e misericórdia, até concede, mas as melhores porções só depois que nós começarmos a frutificar. E para frutificar, nós precisamos viver aquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Ela precisa ser real, ela precisa ser concreta em nossas vidas. Não adianta, mas se ela não for esse poder que efetivamente age hoje, não adianta. Já disse, quero repetir, se ela for apenas história, um livro histórico, não vai mudar a nossa vida, mas se ela for, e nós compreendemos que ela é o poder de Deus, tudo vai mudar. Uma boa notícia, para melhor. Vou repetir, para melhor. É o que Deus tem para a tua vida este ano. É o que Deus tem para a tua vida. E a palavra de Deus diz assim no Salmo 1, aquele que tem prazer na palavra de Deus, ele é como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Há uma estação dos frutos. E quando você começa a frutificar, diz assim a palavra, e tudo quanto fizer, Deus prosperará. Mas que parte bendita, receber essa porção da parte de Deus. Então guarde isso. São 3 objetivos principais do operar de Jesus em sua vida: salvação, transformação e frutificação. Quando Jesus estava naquele barco com os discípulos, amados, existem determinações de Deus e propósitos de Deus que ninguém pode impedir. Voltando ao texto de Marcos, capítulo 4, versículo 35, Jesus olha para os seus discípulos, sobe no barco e fala assim, passemos para outra margem. Sabe o que significa isso? Deus quer te levar para um lugar melhor. Deus quer te levar para outra margem. É necessário que haja essa travessia. É necessário que haja esse tempo em que Jesus faz parte da nossa vida e que Jesus está no controle do barco.
na direção das nossas vidas. Passemos para a outra margem. E eu quero dizer para você, um dia Deus disse para o povo de Israel, diante do Mar Vermelho, quando Moisés clamava, Deus falou: Moisés, para de clamar, porque clamas a mim. Diga ao povo de Israel que marche. Quando nós começamos a caminhar pela fé, quando nós começamos a crer que Deus é poderoso para quebrar as muralhas, nos fazer transpor os obstáculos, nenhum impedimento há. Diga ao povo de Israel que marche. Quando o povo começa a marchar, sabe o que aconteceu? O mar se abriu. Talvez as portas que ainda não foram abertas na sua vida, talvez a vitória que você ainda não alcançou, foi porque você ainda não decidiu obedecer e crer que Deus quer te levar para outra margem. Deus não quer que você fique ocioso, parado. Deus quer que você caminhe. Hoje foi lido um salmo. Os irmãos lembram qual salmo foi lido hoje? Salmo 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Olha agora. Colocou os meus pés sobre a rocha. O que significa isso? Salvação. Firmou os meus passos. Transformação, frutificação. Crente não fica parado. Filho de Deus não pode ficar parado. Tem que caminhar, porque quando nós dermos um passo em direção à vitória, Deus vai fazer com que a vitória que nós esperamos chegue mais rápido. Sabe por quê? Porque dar um passo em direção a ela é a expressão, a manifestação de uma fé vitoriosa. Essa é a fé que nós temos que manifestar. Mas é certo que na travessia, como ocorreu com os discípulos, não diz exatamente onde eles estavam, que partes estavam do mar, mas começou a tempestade. Quero dar uma má notícia para você. Em toda a travessia vão haver tempestades, vão haver vendavais. O mar pode se revoltar. As circunstâncias serão contrárias. Não espere apenas sombra e água fresca. Não espere apenas calmaria. Amados, o deserto faz parte da tratativa de Deus para cada um de nós. É no deserto que Ele vai forjar o caráter cristão. É no deserto que Ele vai fazer com que se revele aquilo que está no nosso coração. Se nós somos daqueles que cremos, ou daqueles que murmuramos, será que nós estaremos junto com os que creem? E não atravessaremos apenas o Mar Vermelho, mas também atravessaremos o Jordão? Ou será que nós vamos estar junto com aqueles que murmuram e vão perecer no deserto? Se é certo que tempestades virão na caminhada cristã, e Deus não promete calmaria. Jesus ainda fala assim, ó: no mundo tereis aflições. Ele não fala assim: no mundo tereis paz, alegria, prosperidade, vitória. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci o mundo. A boa notícia é que, ainda que hajam tempestades, circunstâncias contrárias, Jesus está e sempre estará com você. Você pode crer nisso? Sempre vai estar, amado. E quando Ele está presente, não importa o que esteja acontecendo. Amado, os discípulos estavam ali, vivendo com Ele, mas não o conheciam ainda. Diz a palavra, nós vemos que Jesus estava dormindo, amados. Dormindo. Amados, há uma particularidade em relação ao sono. O sono é uma coisa tão tremenda que ela é preparada por Deus. O sono revigora. Hoje eu aprendi que quando nós dormimos, todo o esforço que o cérebro faz no trabalho, todo o desgaste das preocupações, todo o que é produzido, né, as toxinas que são produzidas no cérebro, quando nós estamos em plena atividade cerebral, laboral, elas são depositadas, amados, assim, como se fossem alguns poços, né, alguns casulos, assim, são colocados ali. E se não forem queimadas, elas vão dar problema depois, ou não forem, né, liberadas, para que sejam aí lançadas na corrente, possam sair com excreções, elas vão dar problema. E a ciência, amados, descobriu que
A única forma de que essas toxinas elas não sejam nocivas é o próprio cérebro, enquanto nós dormimos, ele relaxado, descansando, ele vai fazer com que tudo isso desapareça. Então, é como se estivesse sendo ali, limpou todo o lixo, toda noite bem dormida, limpa o lixo, e todo o cansaço, toda a preocupação, todas as toxinas, vai limpando. Então, o sono é uma coisa preciosa. E é tão preciosa que Deus diz que Ele dá aos seus amados o sono. O sono. Às vezes nós não valorizamos o sono. E nós precisamos valorizar. E às vezes não entendemos que Deus quer dar para nós o melhor sono. E qual que é o melhor sono? Nós estamos numa travessia. Nós vamos chegar na outra margem. Vamos alcançar o lugar de vitória. O que Deus prometeu para mim e para você, Ele é poderoso para cumprir. Você crê nisso? Eu creio, glorifico a Deus. Então, aí, nós, no meio da travessia, temos as turbulências, os vendavais, as tempestades. Quantas vezes nós perdemos o sono? Quantas vezes acordamos no meio da madrugada e começamos a zanzar sem saber o que fazer? Quantas vezes, amados, nós temos um peso na hora do descanso, como se nós estivéssemos assim, ruminando, digerindo e ruminando um pão de dores, o pão da aflição, o pão da preocupação. E Deus fala na sua palavra, no Salmo 127, que tudo isso é inútil. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, de aflição, de preocupação. Porque Deus dá aos seus amados o sono. E enquanto nós dormimos e descansamos, nosso cérebro relaxa e nos revigora. Nosso corpo é revigorado, nossa mente é revigorada, para uma manhã de vitória, para um dia de vitória. Deus opera na nossa vida para que nós possamos alcançar no dia seguinte, ou no tempo seguinte, que é estabelecido por Ele, a vitória que Ele nos prometeu. Toda a nossa preocupação é vã. Não muda, a preocupação não muda a história da nossa vida. A preocupação não resolve os problemas. As ações mudam, as ações resolvem. E aquelas que são dirigidas por Deus, resolvem de forma definitiva. Creia nisso. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, não dá para fazer do nosso jeito. Para que nós possamos fazer do jeito de Deus, nós precisamos obedecer. E quanto mais obediente formos, mais vitoriosos seremos. Deus deu uma palavra para esse ano. Eu a trouxe para a igreja. Quantos aqui esperam receber de Deus porções abundantes e transbordantes em 2015? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Bênçãos do Senhor, glória a Deus, Deus é poderoso. Deus mandou dizer, os irmãos devem ter anotado. O quanto você vai receber de Deus neste ano e nos anos seguintes, vai depender de o quanto Deus receber de você. Se nós não tivermos compromisso, e mais do que compromisso, comprometimento, se nós não tivermos a presença de Deus, amados, não adianta esperar. Deus pode até dar uma colheita pela sua misericórdia, mas não sucessivas colheitas. Deus pode te dar momentos, tempos de prosperidade, mas não a prosperidade definitiva. E nós temos aprendido o valor da prosperidade definitiva, e sabemos que ela é maior que a riqueza, porque a prosperidade, ela compra aquilo que o dinheiro não pode comprar. A prosperidade que só vem de Deus, ela nos concede, nos dá pelo poder de Deus aquilo que o dinheiro não pode comprar. Quantos têm uma bela casa, mas não conseguem ter um lar? Quantos têm dinheiro para comprar remédio, mas não conseguem ter saúde? Quantos buscam diversão, mas não conseguem ter alegria? Amados, tem coisas que Deus dá para aqueles que o buscam, para aqueles que permanecem firmados, para aqueles que no meio da travessia conseguem descansar na certeza que a vitória vem de Deus. Jesus dormia no barco, amados, ele dormia a popa, numa almofada. A popa não era um barco grande, era um barco de pescadores, mas mesmo os barcos de pescadores, você ouviu falar do motor de popa? Então a popa é aquele lugar onde fica o motor, é a parte traseira do barco. E alguns barcos de pescadores maiores, eles têm lá na popa, como se fosse um banco, e às vezes tem até um abrigo ali embaixo, dependendo da largura do barco, até cabe uma pessoa, mas ali tem um banco, né, como se fosse uma plataforma assim,
né, onde às vezes o pescador vai ali para mexer no motor, tudo. Então, é um banco, um espaço em alguns barcos maior do que os demais, do meio, da ponta, da proa. Diz a palavra que Jesus dormia na popa, uma almofada, estava chovendo, tempestade, água entrando no barco e Jesus dormindo. Dá a impressão que às vezes Deus se esquece da gente? Dá a impressão que às vezes Deus está dormindo enquanto nós estamos clamando? O Salmo 121 diz assim, o salmista fala assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí diz assim: não deixará vacilar o teu pé. O Senhor não deixará vacilar o pé. Aquele que te guarda, o guarda de Israel, não tosquenejará, não dormirá, nem cochilará. Eis que não dormirá, nem cochilará o guarda de Israel. Nós estamos dormindo, descansando, crendo na vitória. A tempestade está existindo, mas Deus está acordado, trabalhando por mim e por você, porque Deus também trabalha no turno da noite. Mas quantos daqui dormem preocupados? Se amanhã, segunda-feira brava, vai na padaria pela manhã, vai chegar lá, será que vai ter pão amanhã cedo? Alguém dorme preocupado no domingo, você vai ter pão na padaria pela manhã? Amados, eu nunca me deitei preocupado, eu sei que nem a Neuza, em saber se no dia seguinte de manhã ia ter pão na padaria. Sabe por que nós não dormimos preocupados? E temos certeza que, indo lá, nós vamos achar um pão quentinho, porque enquanto nós dormimos, tem alguém que está trabalhando para que ao amanhecer tenha pão à disposição. Quer dizer para você, transporta isso para o reino espiritual. Enquanto você crê, manifesta a sua fé. Não importa o que esteja ocorrendo, Deus está trabalhando no turno da noite para que você alcance a sua vitória ao amanhecer. O mesmo Deus que diz assim: a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O nosso Deus é um Deus de vitória. Amados, nada pode impedir o mover de Deus e a vitória que Ele tem para as nossas vidas. Em Filipenses capítulo 3, eu queria que você pudesse ir até Filipenses capítulo 3. O apóstolo Paulo, que escreveu Filipenses, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso, lá em Roma, estava preso em Roma. Ele traz uns conselhos para os irmãos de Filipos. Diz assim no capítulo 3, versículo 1: resta, irmãos meus, escrevendo para a igreja, para mim e para você, que vos regozijeis no Senhor. Sabe o que é regozijar? É uma alegria que extrapola a alegria natural, a alegria convencional. É uma alegria que não depende da circunstância. Regozijar é uma alegria que transcende a própria influência das circunstâncias em nossas vidas. Regozijeis no Senhor. Olha agora: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Presta atenção. Esse versículo está latejando dentro de mim. O apóstolo Paulo disse assim: olha, eu não me canso de escrever as mesmas coisas. Eu poderia dizer assim: eu não me canso de falar as mesmas coisas, de orientar sobre as mesmas coisas, de falar sobre a prioridade que Deus tem que ter na nossa vida. Prioridade absoluta, é inegociável isso, mas é palavra de Deus, não adianta pôr vírgula, 2 pontos, é palavra de Deus, não adianta excluir, nem acrescentar, não tem jeitinho na palavra. Às vezes, amados, eu pareço insistente nas colocações, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse para os irmãos de Filipos: olha, estou falando isso e é segurança para vocês. Quem é que gosta de bater cabeça? Quem gosta de bater cabeça? Pode levantar a mão. Você gosta, vamos glorificar a Deus. Você gosta de bater cabeça. Quem gosta que as coisas deem errado? Levante a mão, vamos glorificar a Deus. Quem gosta de fazer, e não alcançar resultado? Sabe por que às vezes nós batemos cabeça? Sabe por que às vezes gastamos tanto calor na nossa vida familiar, conjugal, profissional, empresarial, sem produzir energia? Sabe por que às vezes nós começamos a caminhar andando em círculo, não chegamos à outra margem, não fazemos a travessia? Porque não ouvimos a palavra de Deus, não meditamos na palavra de Deus e não ouvimos, amados, os conselhos dos homens de Deus, dos servos de Deus. Não
temos a sensibilidade para aceitar a direção do Espírito Santo de Deus. Mas às vezes nós falamos várias vezes a mesma coisa, dá a impressão que ninguém nunca ouviu. E quando bate a cabeça e se quebra, se arrebenta e volta, tal, aí Deus, pela misericórdia, restaura, fortalece. Dali a pouco o crente já sai de novo assim, indo por conta própria. Quantos conhecem aqui crentes que andam por conta própria, sem direção de Deus? Levante a mão. Os que conhecem, não precisa falar quem é. Pode ser até você. Quem conhece que a igreja bendita, ninguém aqui anda por conta própria, hein? Glória a Deus, ninguém conhece ninguém que anda por conta própria. Você conhece, levante a mão. Pode levantar, ninguém está olhando, pode levantar. Amados, é mais comum do que a gente imagina. Isso tem um nome na nossa língua original, chama-se teimosia. Um crente é bicho teimoso. O povo de Deus é um povo teimoso. E só sofre porque deixa de obedecer. E porque deixa de obedecer, deixa de comer o melhor desta terra. Eu queria que você pudesse crer no que eu vou falar agora. Há um propósito de Deus em que você passe para outra margem. E isso significa, Deus tem para você uma porção melhor, um tempo melhor, um lugar melhor. Pode ser a sua própria casa, pode ser o seu próprio trabalho, pode ser o seu próprio negócio, pode ser o seu próprio salário, suas próprias rendas, não tem problema. Deus vai te capacitar, vai te dar sabedoria, vai te preparar para que você, em obedecendo a palavra, possa ir para outra margem, completar a travessia. Não se preocupe com as turbulências, com a tempestade. Jesus está contigo e Ele é a tua segurança. A tua vitória está nele. Então, Deus vai te fazer atravessar. E o melhor está do lado de lá. A grande vitória do povo que saiu do Egito não estava no deserto. Não estava da além do Mar Vermelho, estava da além do Jordão. É da além do Jordão que Deus faz cessar o tempo do maná. E faz com que nós vivamos desfrutando dos frutos benditos da terra. Há frutos para serem colhidos, há vitórias para serem alcançadas, há porções para serem derramadas sobre o povo de Deus, e nós não precisamos ter medo, porque nele teremos vitória. Deus vai fazer você alcançar, chegar e desfrutar de um lugar melhor. Quantos creem nisso? Glorifique a Deus. Mas essa é a palavra de Deus para a sua vida. Creia, Ele tem poder para acalmar a tempestade, para fazer cessar o vento, para aquietar o mar, para mudar todas as circunstâncias contrárias. Não olhe para as circunstâncias com os olhos naturais, olhe para as circunstâncias com os olhos espirituais. Olhe para as circunstâncias confiando que ainda que elas sejam real, ninguém é alienado, vai ignorar as circunstâncias. Nós não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, nós podemos impedir que elas façam ninho na nossa cabeça. Nós não podemos impedir que as circunstâncias contrárias, adversas, as provas e tribulações venham contra as nossas vidas. Mas nós não precisamos temer, porque se Jesus está conosco, se você já o conhece, se você confia na palavra dEle e no operar dEle, eu quero dizer para você, aquieta o teu coração, passemos para outra margem, disse o Senhor, e Ele é poderoso para fazer você completar a travessia. E nessa travessia, e na outra margem, está a sua vitória. A vitória em todas as áreas da sua vida. Deus tem porções para mim e para você, que nós ainda não vivemos. E poderemos, quiçá, vivê-las ainda este ano. Quantos creem nessa porção? Glorifique a Deus e coloque-se em pé na presença do Deus Altíssimo. Porque creia, verdadeiramente, Jesus tem poder. A palavra de Deus tem poder para fazer você chegar a outra margem. Lá está a sua vitória. O melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Diz a palavra, nunca podemos dizer que os tempos passados foram melhores do que os atuais. Porque nós poderíamos não ter chegado até aqui. Nós poderíamos não estar vivos hoje para ouvir essa palavra, para louvar a Deus, para estar na casa de Deus. Nós poderíamos não estar vivendo a porção que Deus tem para nós hoje. E nós precisamos crer que amanhã será melhor do que hoje. 2015 será melhor que 2014. Os irmãos creem nisso? 2016 será melhor que 2015 e assim sucessivamente. Porque as promessas de Deus não cessam. E as vitórias que Ele tem para a minha vida e para a sua vida não cessam. Creia, Jesus, se você o conhecer,
Se você o estranhar dizendo, quem é esse? Até o mar e o vento lhe obedecem, você vai ter que recomeçar a travessia. Mas se você disser assim, eu sei quem é Jesus e onde Ele pode me fazer chegar, eu quero dizer, Ele está disposto a fazer com que você possa completar a travessia que você já iniciou. Sua é a vitória, porque contigo está aquele que é todo poderoso. Contigo está um que é maior do que todo aquele que está contra você. E se Deus é por você, quem será contra você? Você pode declarar isso em cântico de vitória, dizendo assim, se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém pode impedir a sua vitória. Jesus é contigo, alegra o teu coração, porque grandes serão as bênçãos, não apenas abundantes, mas transbordantes. Ele vai aquietar um ar, vai fazer cessar o vento, e vai completar a travessia. Receba sobre a sua vida esta porção. Grande será a sua vitória, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus, ao nome do Senhor, glórias. Ao nome do Senhor, glórias. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo, seja com os amados filhos do Deus Altíssimo. Vidas preciosas aos olhos do Pai. Não apenas agora, mas está todo sempre. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, pelo poder do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, amados?